437, thank you. That'll be good. You can taxi up to, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. No programa de hoje vamos falar mais uma vez de um acidente ocorrido nessa última semana e depois vamos falar de algo mais ameno. Vamos falar de um avião clássico, um ícone da história da aviação. Então vamos lá. Infelizmente, vamos ter que falar de acidente mais uma vez. Mas essa semana nós fomos surpreendidos com um acidente surreal, um acidente inimaginável, né? Foi um acidente que ocorreu lá em Lima, no Peru, no Aeroporto Internacional Jorge Lopes. O Jorge Lopes costuma ser um aeroporto bastante seguro. Tem uma pista de 3.500 metros, fica no nível do mar e raramente a gente ouve falar de acidentes graves nesse aeroporto. Por sinal, tem uma aproximação linda. A gente chega ali por cima da cordilheira, a gente passa aquela região ali de Machu Picchu, depois passa pela cordilheira e chega em Lima alto, né? Então a gente desce em direção ao mar, faz uma perna do vento radar ali pela direita e depois já intercepta uma longa final da 196. É uma chegada muito bonita. E, infelizmente, não sabemos, né, ainda o que aconteceu. Tem uma parte meio misteriosa aí desse acontecimento, mas já podemos tirar algumas conclusões. O acidente aconteceu quando o Airbus da Latam estava na corrida de decolagem e já muito próximo à VR, a velocidade de iniciar a decolagem, colidiu com um caminhão dos bombeiros, que estava fazendo um treinamento. Como eu disse, é uma história difícil de acreditar, mas esse acidente prova uma das máximas da aviação, que diz o seguinte: para que aconteça um acidente grave, você precisa pelo menos de 3 fatores contribuintes. E nesse acidente nós tivemos os 3. O primeiro deles foi que os bombeiros estavam fazendo um treinamento real numa pista com uma operação real. E isso não é normal. Bombeiros treinam o tempo todo os mais diversos tipos de treinamento. Eles treinam combate a incêndio, então incêndio de combustíveis, incêndio de materiais inflamáveis, incêndios de elétricos, eles treinam todos os tipos de incêndio, mas nunca em situações reais. Eles não põem fogo no avião de verdade para treinar, eles fazem um simulado. Eles treinam os mais diversos tipos de socorro a vítimas e também tudo simulado. Eles não vão ferir ninguém para fazer um treinamento. E é lógico que um treinamento deste que eles estavam fazendo, que era um treinamento de tempo de resposta, também tinha que ser numa pista onde não estivesse acontecendo uma operação real. Eles tinham que fazer ou numa pista desativada, ou nessa pista que tinha operação real, mas durante um intervalo que estivesse sem operação real. Então esse está claro que foi o primeiro fator contribuinte. O segundo fator foi que estava previsto para o treinamento dos bombeiros que eles entrassem na taxiway, que fica a 100 metros, praticamente 100 metros antes da pista. Então eles não iam chegar na pista, eles tinham que entrar à direita na taxiway e ir até a cabeceira para medir, para cronometrar o tempo que eles chegariam lá. Então eles teriam cronometrado o tempo de resposta, que esse era o treinamento que eles queriam fazer. A ideia era sair da estação lá dos bombeiros,
atravessar o pátio e, antes de chegar na pista, pegar a primeira taxiway à direita, é uma taxiway paralela à pista, e ir até a cabeceira. E não se sabe por que ele passou a taxiway e fez uma incursão de pista, que nós chamamos. Ou seja, entrou na pista. E pela lei de Murphy, foi justo na hora que o avião estava passando. Uma cena difícil de acreditar, né? Como que o motorista do caminhão de bombeiros não olhou para os lados antes de entrar na pista? Então podemos afirmar que essa entrada imprudente na pista, este erro dos bombeiros em passar a taxiway onde deveriam ter entrado e ter incursionado na pista, podemos considerar como o segundo motivo, ou seja, o segundo fator contribuinte. E o terceiro fator contribuinte está meio misterioso. Nós escutamos a gravação que divulgaram, e esta gravação divulgada tem como última mensagem da torre para o Latam uma instrução para que ele parasse na espera, ou seja, na posição 2, como nós chamamos. É ali na cabeceira antes de entrar na pista. E nesta gravação não tem nenhuma mensagem clara de livre posição e decolagem para o Latam, dando até uma impressão de que o avião ingressou na pista e iniciou a decolagem sem autorização da torre, o que é muito difícil de acontecer na vida real. Até porque se ele tivesse feito isso, a torre teria que estar vendo ele entrar na pista sem autorização e teria chamado a atenção dele. E não foi o que aconteceu. Então a gente pressupõe que esses pilotos tiveram sim uma autorização para iniciar a decolagem. Nenhum profissional de aviação entra numa pista e inicia a decolagem sem uma autorização clara para que ele faça isso. Mas por algum motivo, essa parte da gravação foi omitida. Mas duas coisas só podem ter acontecido. Ou realmente o piloto alinhou e decolou sem autorização da torre, ou ele obteve autorização da torre e decolou com autorização da torre. Se omitiram essa parte, das duas uma. Ou eles estão querendo proteger os bombeiros caso essa autorização tivesse sido emitida. Ou estão querendo proteger os tripulantes, caso o avião não tivesse autorização para alinhar e decolar, o que é muito estranho, porque após o acidente os pilotos foram conduzidos à delegacia e foram presos. Só saíram de lá com a chegada dos advogados. Essa história está muito mal contada. Tem um hiato aí, um momento de corte dessa gravação que deixou muitas dúvidas. Então agora nós temos que aguardar a investigação para saber de fato o que aconteceu naquele dia. Entretanto, uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza, que o terceiro fator contribuinte estava aí. E com isso fica provado mais uma vez essa máxima da aviação, que todo acidente grave precisa de pelo menos 3 fatores contribuintes para que se consolide. E esse acidente nos parece que não foi diferente. Infelizmente, 2 bombeiros perderam a vida nesse impacto que arrancou o motor direito e o trem de pouso direito do avião e deixou um terceiro bombeiro gravemente ferido. Mas, por sorte, esse acidente não tomou proporções maiores, uma vez que uma colisão nesta velocidade, já acima de 200 km por hora, normalmente faz mais vítimas do que fez nesse acidente. Mas agora vamos falar de um assunto mais leve. Um assunto que vocês sabem que eu tenho uma predileção toda especial. Vamos falar de um ícone da aviação. Mas antes eu vou mostrar para vocês por que eu gosto tanto dessa aviação clássica e antiga. Vocês vão ver que eu tenho minhas razões. Vamos comparar alguns
clássicos e antigos com alguns aviões modernos. E vamos ver se tem tanta diferença assim. Vamos começar pelo Super Tucano, um avião de ponta, um treinador de ponta com muita tecnologia embarcada, nascido agora, na virada do século XXI. E vamos compará-lo com o P-51, o Mustang, lá da década de 40. Estamos falando de 60 anos de diferença. E agora vamos comparar a performance desses aviões. De cruzeiro, o Super Tucano anda bem pouquinho a mais que o Mustang. Mas de velocidade final, o Mustang ganha em quase 100 km por hora. Em autonomia, o nosso velhinho só perde em 100 km. E em teto de serviço, ganha em 7.000 pés. O Super Tucano chega a 32.000 pés e o nosso P-51 a 39.000 pés. Então podemos dizer que a diferença entre um e outro está na tecnologia, na performance e em quase nada. Agora vamos comparar dois aviões leves. Vamos comparar o Cirrus, que é um exemplo de tecnologia de ponta, um avião todo em material composto, com turbo, com glass cockpit, é um exemplo de tecnologia. Vamos compará-lo com o Staggerwing, o Beech que fez um sucesso tremendo na década de 30. Em velocidade de cruzeiro, não chega a 10 nós a diferença um do outro. Em autonomia, o Cirrus dá um banho, é quase o dobro. Enquanto o Cirrus atinge 2.000 km de autonomia, o Staggerwing chega a quase 1.100 só. Em compensação, o teto de serviço do Cirrus é 17.500 pés, enquanto que o nosso velhinho da década de 30 chegava a 25.000 pés. Nesse caso, nós temos quase 70 anos de tecnologia entre um e outro, e um só perde praticamente em função da autonomia. Isso mostra pra gente que a aviação, na verdade, só evoluiu em painel, gente. Em performance, muito pouco. A performance só é muito diferente nos aviões comerciais. Com a invenção do jato, os aviões comerciais hoje têm uma performance de velocidade muito acima dos aviões da década de 60 para trás. Mas se formos comparar com os jatos antigos, um 727 andava mais rápido do que qualquer jato moderno desses hoje. Mas o que me chama a atenção não é a performance de velocidade. O que me chama a atenção, comparando esses aviões modernos da aviação comercial com os aviões antigos, é a versatilidade e o conforto. Olhem só esse vídeo. Vocês viram? Este vídeo me chama muita atenção porque esse DC-3 que vocês viram posando nessa pista alagada não tinha auto-brake, não tinha anti-skid, não tinha tecnologia nenhuma no freio. Enquanto que hoje aviões com auto-brake, anti-skid e sistemas redundantes não pousam em Congonhas com uma chuvinha um pouco mais forte. Então eu tenho ou não tenho razão de gostar dos velhinhos? Ou melhor, dos clássicos? E em relação ao conforto, vou me utilizar mais uma vez de um vídeo do meu amigo Arthur Stigal Condé. Esse vídeo dele vai nos mostrar um pouco da história desse ícone da aviação que eu falei e vai mostrar também o conforto que esses aviões ofereciam. Curtam esse vídeo. Em 1934,
a American Airlines procurou a indústria Douglas Aviation. Ela era montadora do DC-2, que havia operado de modo bem-sucedido por alguns anos. A American Airlines tinha uma proposta de melhorar o DC-2 para que o fizessem capaz de realizar voos noturnos transcontinentais. Tais voos, na época sinônimos de estilos de vida dispendiosos e luxuosos, estavam conquistando cada vez mais popularidade entre os americanos, e o DC-2 era muito pequeno para acomodar beliches suficientes. Como resultado, surge a Douglas Sleeper Transport, uma linha com 16 confortáveis beliches, a qual fez seu voo inaugural no final de 1935. E poucos poderiam ter imaginado que essa aeronave iria ultrapassar todos os limites de longevidade e que ainda por cima estaria em operações no início do século XXI. Mais tarde, esse avião foi refeito numa versão padronizada com 24 assentos e foi chamado de DC-3. Para cruzar os Estados Unidos de costa a costa, agora levava apenas 16 horas com 2 paradas de reabastecimento, enquanto que por trem o mesmo trecho levaria 4 dias seguidos. Esta era a máquina cuja confiabilidade e capacidade de voar, mesmo em condições impróprias naquela época, ganhou fama não só na América, como também no mundo todo. 10.000 deles foram construídos, em diferentes versões, e mais de 6.000 sob licença foram construídos no Japão e na União Soviética. O DC-3 absorveu as melhores qualidades de seu predecessor, o DC-2. E para os olhares da atualidade tem um design clássico, embora na época alguns recursos e sua configuração geral fossem considerados revolucionários. Em apenas 4 anos de operação, enquanto as companhias implantavam extensiva rede de voos domésticos, o tráfego de passageiros cresceu 600%. E isso graças principalmente a ele, o Douglas DC-3. Ele conquistou o título de o avião de passageiros mais seguro de todos os tempos. E não foi de se estranhar que todas as companhias aéreas de qualquer bandeira o tivessem como componente principal de suas frotas, até o surgimento de aviões maiores com 4 motores. Após a Segunda Guerra, houve um grande impulso para o surgimento de aviões pesados quadrimotores. Isso pode ter parecido que o destino do DC-3 já estava decidido. Todavia, essa decisão estava totalmente errada. O papel de longas distâncias ficara com os DC-4 e os DC-6 maiores, ambos nos Estados Unidos e em voos transatlânticos. Todavia, no interior do país, para pequenas e médias distâncias, um substituto não apareceu por muitos anos. Muitos DC-3 foram revendidos e hoje há uma variedade de lugares onde ele ainda sobreviveu, mesmo que cada vez menos frequente de ser encontrado. Então, o avião criado para o conforto da elite tornou-se em seu meio o mais popular em todas as companhias, sendo de longe a aeronave mais revolucionária a ganhar as alturas em toda a história da aviação. E aí, gostaram desse vídeo? Entenderam por que eu sou tão apaixonado pelos clássicos e antigos? Pois é, acho que agora muita gente aí está me dando um pouco de razão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse Air Sports e espero revê-los em breve nos próximos programas. Só não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e deixar o comentário após assistir o nosso vídeo. Um abraço a todos!